Salve, salve rapaziada, sou eu, Leandro Pinheiro, o vosso líder supremo, novamente na área. Você que ainda não é inscrito nesse canalzinho, se inscreva para virar um acólito dessa seita magnífica, onde você vai ficar sabendo aí de conhecimentos que as outras pessoas não têm, coisa exclusiva, que só você, participante da minha seita, vai ficar sabendo. E se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve agora. Para fazer parte da seita ainda é de graça, mas se você quiser, você pode contribuir se tornando um sacerdote a partir de R$ 2,99, participando do nosso clube de canais aqui do YouTube. Seguinte, pessoal, hoje a gente vai falar da instalação e configuração do pfSense utilizando VLAN. Vou te dar aí algumas dicas, tá, para você não apanhar muito, como eu já apanhei no passado, porque é para isso, né, que um mestre supremo ele serve. Então é isso, vamos lá ao desktop. Você vai começar aí, se você ainda não tem o pfSense instalado, você vai baixá-lo. O link está na descrição desse vídeo. Depois de baixado, ele vem zipado, você vai dizipar utilizando o WinRAR ou 7-Zip. Na sequência, meu acólito, você vai pegar aí um pendrive, vai ligar aqui na sua USB. Você vai abrir o Rufus. Não se preocupe, o link para baixar o Rufus está na descrição desse vídeo. Você vai pegar aqui o Rufus, vai navegar até a pasta onde você dizipou a ISO, tá? Vai abrir. Ele vai avisar que essa ISO aqui ela é um tipo XPTO lá, que precisa do modo DD. Dá um OK e bota iniciar. E ele vai te avisar, vou apagar o teu pendrive, jovem. Você tem certeza que é isso que você quer? Se for um pendrive que você não se importa e possa apagar tudo, dá um OK e espera concluir. OK, ele terminou, a gente dá aqui um fechar. O pendrive já está desmontado porque é um sistema de arquivos que o Windows não lê. Você vai remover o pendrive do seu computador e vai plugar aonde você vai instalar o pfSense. Aí, pessoal, é o seguinte, eu tenho aqui um lab muito gostosinho que eu fiz para nós. Esse lab ele tem aqui o modem da sua operadora, que está ligado na internet, ele vai ficar na VLAN 20. Nós temos aqui um switch que vai ter as VLANs. É importante que a tua infraestrutura, né, a tua switch aí local tenha suporte a VLAN, senão você não consegue fazer esse tipo de setup. Aí você pode ver o nosso outro vídeo, que é utilizando duas placas de rede no pfSense. Nesse caso aqui a gente só precisa de uma placa de rede e as duas redes vão trafegar separadas, uma em cada VLAN aqui no nosso pfSense, que vai estar no modo trunk, e os nossos clientes, né, nossa LAN, vai estar na VLAN 10. Entenderam? Entenderam aí? Vamos separar, segregar os tráfegos, isolá-los utilizando VLAN. A VLAN, pessoal, é um recurso de rede, tá? Que ela serve para você criar segmentos isolados dentro de um equipamento físico, dentro de uma switch. E aí as portas que pertencem a uma VLAN, elas só vão se comunicar com outras portas que pertencem à mesma VLAN. Isso é chamado de modo acesso. Serve para você ligar dispositivos endpoint, dispositivos de ponta, dispositivos de borda. No caso, o roteador da internet é um dispositivo de borda que vai estar na VLAN 20 e o cliente é outro dispositivo de borda que vai estar na VLAN 10. E aí, tem alguns dispositivos que servem para interligar as VLANs aplicando filtros e regras de segurança, que no caso é o firewall. E aí esse cara vai estar no modo especial de porta chamado trunk, onde ao mesmo tempo ele participa de várias VLANs sem perder a isolação, né, o isolamento entre elas. Dito isso, eu vou ligar aqui o nosso switch, a gente vai esperar que ele inicializar e nós vamos então fazer a configuração de VLAN. Eu vou mostrar aqui a configuração para um dispositivo Cisco, rodando o Cisco iOS, que não tem nada a ver com a Apple nem com o iPhone, inclusive é bem mais antigo. E a gente vai ver aqui os comandos necessários para criar as VLANs e configurar as portas nas VLANs necessárias, no modo necessário. Mas dependendo do fabricante, esses comandos vão mudar
e não é escopo desse vídeo te ensinar todas as possibilidades. Para isso, existe o Google. Pesquise, busque conhecimento. Beleza, garotada? A nossa suíte está ligada. Então vou dar aqui um Enter para ir para o prompt, vou dar um Enable para entrar no modo privilegiado, vou dar aqui um Show VLAN para a gente ver as VLANs que tem criadas. Por padrão, você tem criado a VLAN 1 e algumas VLANs aí na faixa de 1002 para cima, que são VLANs de uso interno do equipamento. Então eu vou dar aqui um Conft para a gente entrar no modo de configuração. Aqui dentro do Conft eu posso, por exemplo, dar aquele comando show VLAN de novo, ou qualquer comando de visualização de configuração que eu daria fora do Conft, basta eu dar o comando do antes para ele executar o comando no outro modo. Então, eu repeti o show VLAN, vou dar aqui o comando do show interface summary, para a gente ver quais são as interfaces. Então, sempre que vocês me veem colocando do na frente de um comando, é só para eu não precisar sair do modo de configuração para executar esse comando fora e entrar no modo de configuração de novo. Fica a dica. Então nós temos aqui, pessoal, 4 interfaces aqui na minha suíte, tá? Eu tenho a 0/0, 0/1, 2 e 3. Esses números eles correspondem à numeração que a gente está vendo aqui, próximo à topologia aqui da suíte, né? Então a gente entende que a 0/0 é a porta que está ligada aqui na nossa VLAN 20, que é a porta do modem da internet, tá? A 0/1 no pfSense e a 0/2 está no nosso cliente e a 0/3 não vai estar em uso. Eu vou começar criando as VLANs. Para criar uma VLAN é muito simples. VLAN, espaço, o número dela. Então eu criei aqui a VLAN 10. Para mudar o nome dela aqui eu vou dar name LAN e dar um Enter. Se eu der aqui um do show, né, VLAN, ele vai mostrar que eu ainda não tenho a VLAN, porque eu preciso sair desse modo para ele aplicar. Então eu vou dar aqui um exit, vou repetir o comando, e agora ele está mostrando a VLAN 10 para a gente. Vou criar aqui a VLAN 20. Se eu não der o comando name, o que acontece? Ele automaticamente nomeia a VLAN como VLAN e o número dela. Então eu vou entrar aqui na VLAN 20 de novo e vou modificar o nome dela. Name 1. Vou dar um exit e a gente vai ver... Opa! E a gente bota a seta para cima para repetir o comando aqui. Então agora eu tenho a VLAN 10 e a 20 e eu não tenho nenhuma porta atribuída para ela. Todas as portas em modo acesso, em modo access, ou seja, portas que só trafega uma VLAN, elas vão estar listadas aqui na saída desse comando. Então, por padrão, todas as portas de switch, elas vêm atribuídas a VLAN 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar na interface Ethernet 0/0, que é a porta aqui da nossa internet, do nosso roteador, né, do nosso modem da operadora. Eu vou dar aqui um comando description para mudar o nome dela. Eu vou colocar aqui WAN, como uma descrição da porta. Vou dar um switch port mode access para garantir que ela esteja no modo access. Isso geralmente é o padrão, mas eu estou repetindo o comando aqui só para garantir, caso alguém tenha mudado, que eu estou no modo certo. Eu vou dar um switch port access VLAN 20 e vou atribuir ela da VLAN 1 para a VLAN 20, tá? Vou dar um comando no shutdown para tirar ela de shutdown, caso ela esteja administrativamente desabilitada. E basicamente é isso que eu preciso fazer para que essa porta ela vá, né, para o modo correto e na VLAN correta. Uma coisa que eu posso fazer também, eu posso dar um span3 port fast. Esse comando span3 port fast, o que ele faz? Ele habilita que primeiro a porta sobe e depois ele procura por loop. Se ele detectar um loop, ele derruba a porta. Esse é o comportamento inverso do padrão. O padrão é, quando você liga a porta, ela fica bloqueada por 40 segundos, que é o tempo lá do span3. Ele tenta detectar um loop, se não detectar um loop, ele libera a porta. Então, para a porta subir mais rápido, eu dou um port fast. Se ele detectar um loop, ele derruba a porta. Vou dar aqui um exit. E aqui eu vou dar então do show
VLAN, e a gente vai ver agora que a nossa porta 0/0 ela saiu da VLAN 1 e foi para a VLAN 20. Se eu der aqui o comando do show run e der um tab, ele completa, o tab ele completa, tá? O SH que eu dei ali, ele é a abreviatura de show. Então você pode ou não digitar os comandos completos aqui. Aqui esse comando ele mostra a configuração para a gente, então se eu vier baixando aqui, ele mostra a configuração atual da porta 0/0. Então tem o description, o switch port access VLAN 20, o switch port mode access e o span tree port fast. Eu posso continuar rodando aqui, eu dou um Ctrl C para interromper o comando. Se eu tiver dúvida quais são os comandos disponíveis, eu posso dar uma interrogação, ele me mostra todos. Se eu tiver dúvida de qual complemento eu tenho para um comando, eu posso digitar o comando da interrogação, né? E ele me mostra que, por exemplo, esse comando não existe. Mas se eu quiser ver esse comando no outro modo, eu dou um do show, interrogo, e ele vai completar o comando para mim, porque esse comando é um comando lá do outro modo, do modo fora da configuração. E assim sucessivamente, tá? Continuando, eu vou agora aqui para a porta do cliente, tá? Eu vou pular a porta do trunk, né, a porta do pfSense por enquanto, porque ela é um pouquinho diferente a configuração. Então eu vou dar aqui o interface Ethernet 0/2. Ou eu poderia ter dado int 0/2. É a mesma coisa, só que abreviado. E aqui, pessoal, eu vou fazer as mesmas coisas, tá? Eu vou dar um description, vou colocar aqui LAN client. Vou dar aqui o switch port mode access, switch port access VLAN 10. Então eu mudei ela para modo acesso, uma VLAN, e atribuí ela na VLAN 10. Vou dar um no shutdown para ativar ela caso ela esteja desabilitada, e vou dar um span tree port fast para transformar ela em port fast. Vou dar aqui um exit, vou dar aqui um do show VLAN. E agora a nossa porta 0/2 está atribuída a VLAN 10. O que acontece agora? Eu preciso preparar a porta do pfSense. Então vamos lá, eu vou dar um interface 0/1, vou entrar na porta do pfSense, eu vou dar um description e vou colocar aqui o nome dela como trunk pfSense. Vou dar aqui o switch port mode trunk. Ele reclamou que o encapsulamento do trunk está em alto e eu preciso mudar isso. Então eu vou dar um comando switch port trunk encapsulation .1q, que eu vou mudar ela para o padrão .1q, que é o padrão de mercado para VLAN. Vou dar um switch port mode trunk novamente. Agora ele não reclamou, é muito importante repetir esse comando. Se você deu ele antes de mudar o encapsulamento, porque ele não fica valendo, tá? Ele só vale quando ele não dá o alerta. E aqui, pessoal, eu vou colocar a VLAN nativa, que é a VLAN que não vai ter o carimbo, né, que não vai ter o tag. Essa VLAN é importante que ela seja a VLAN interna do pfSense. Então ela vai ser a LAN switch port trunk native VLAN e eu vou atribuir a 10. Switch port trunk allowed VLAN, eu posso especificar a outra VLAN ou as outras VLANs, que são as VLANs tagueadas. Poderia colocar o 20 aqui e ela vai ficar na VLAN 10 e na VLAN 20. Ou se eu quiser passar todas as VLANs, tirando a nativa como tagueada, eu posso colocar o keyword all. Beleza? Vou colocar o 20 aqui, depois eu vou mudar para o all para vocês entenderem. Depois disso, eu vou dar aqui um span tree, port, fast, e vou dar um no shutdown para garantir que a porta vai estar habilitada. Vou dar aqui um exit, vou repetir o do show VLAN. E o que é que vocês vão notar aqui? Que a porta 1, ela não vai estar aqui na lista. Como eu falei antes, a lista ela vai mostrar só as portas em modo access. Então a porta como está em trunk, ela subiu daqui. Só que tem um comando muito legal. Do show interface Ethernet 0/1 switch port.
Essa aqui, o Word Switch Port, depois aqui do comando, ele vai mostrar as informações de switch, né, de Layer 2, incluídas as informações de VLAN da porta. Então ele vai dizer aqui pra gente, ó, que a nossa porta, ela tem um nome Ethernet 0/1, ela está habilitada, ela está no modo trunk, ela está operacional no modo trunk, ela está com encapsulamento DOT1Q, ela está autonegociando o trunk, a VLAN nativa dela é A1, só que como ela está no modo trunk, essa informação aqui não vale. O que vale é a informação que está aqui na parte de trunk. Então a nativa dela é A10 e ela está com o tag habilitado. E se a gente for olhar aqui, ó, trunk VLANs enable A20, ó. Então ele vai descartar qualquer VLAN tag que não seja 20 e o que vier sem VLAN tag ele vai jogar na porta 10. Não vou entrar muito na explicação sobre isso, como eu falei, porque o objetivo desse vídeo não é ensinar VLAN, é ensinar a configurar o pfSense, mas essa informação aqui inicial pode ajudar a galera que é zerada no conhecimento de VLAN. Eu vou entrar de novo aqui nessa porta, gente. Eu vou dar um switch port trunk allowed VLAN all. Vou dar aqui um exit, vou repetir o comando aqui. E a gente vai ver, ó, que ele mudou aqui o trunk VLANs enable para all. Significa que ele vai permitir passar aqui para o pfSense qualquer tag de VLAN e o pfSense é quem vai descartar caso ele não tenha essa VLAN configurada. Na configuração onde eu passava só a 20, quem descartava já era a switch, evitando que esse processamento tivesse que ser feito no Firewall, tá? Então é por isso que você pode ou não, né, dependendo do seu objetivo, permitir todas as VLANs ou permitir só as VLANs necessárias. Permitir só as VLANs necessárias dá mais trabalho para administrar, dá mais trabalho para documentar, mas evita que o endpoint, né, o equipamento da borda, tenha que fazer esse descarte e esse tratamento por conta dele mesmo, tá? Vou dar aqui um exit, porque eu posso sair do modo de configuração, porque eu terminei de configurar minhas VLANs. E é importante aqui na Cisco, você dá um copy running startup para salvar a configuração. Senão, quando esse equipamento for reiniciado, toda essa configuração vai ser perdida. Se faltar energia, você esquecer de salvar, você perdeu a configuração. Então agora, pessoal, eu vou ligar aqui o meu pfSense e a gente vai fazer a instalação dele. Esperar ele dar o boot aqui. Beleza, pessoal, ele terminou de dar o boot aqui na mídia de instalação. Esse pfSense não está instalado nada no disco local. Esse processo de instalação é o mesmo que a gente viu no vídeo anterior da instalação sem VLAN. Então eu vou meio que passar ele mais rápido aqui, sem explicar muito. Qualquer coisa você olha lá. Então aqui a gente aceita a notícia, escolhe install, escolhe o sistema de arquivos que a gente quer. Eu vou instalar como UFS. A gente usa Entire Disk. Manda fazer com a MBR, porque esse meu sistema aqui não tem UFI. Eu dou um finish para aceitar e dou um commit para ele gravar as alterações do disco e ele vai fazer a instalação. Beleza, ele terminou de instalar, eu vou mandar dar um reboot para a gente entrar no sistema pelo HD e poder fazer a configuração inicial. Beleza, pessoal, ele terminou aqui de fazer o boot, tá? É aquele negócio que eu sempre falo para vocês, né, nos vídeos de instalação de pfSense, ele dá essas mensagens depois dele perguntar algumas coisas e fica um pouco confuso, mas aqui, ó, ele está perguntando show the VLANs be set up now, yes or no. Então ele está perguntando se a gente quer configurar VLAN agora, sim ou não. Y para sim e N para não. Nesse caso aqui eu vou dar um yes. E aí o seguinte, ele dá aqui, ó, quais são as portas de rede que a gente tem e quais portas a gente vai utilizar. Uma coisa importante que ele dá aqui é o MAC address da porta. Pela topologia, eu sei que o pfSense está ligado com a primeira porta, com a VTNet 0, que é a porta 0 aqui dele. Mas, aqui na switch, eu posso dar um show MAC address table e ele vai dizer para a gente aqui, ó, o MAC address
a VLAN e a porta. Então aqui, gente, eu estou vendo, ó, que a gente tá com a VLAN 10 dele na porta que tem o MAC address com o finão 0500. Então eu posso vir aqui nele e ver que a 0500 é a VTNet 0. Então eu posso confirmar isso que a topologia está me mostrando. Beleza? Então eu vou dar aqui VTNet 0. E ele pergunta qual é a VLAN que eu vou colocar. Pessoal, a gente vai colocar a VLAN 20, que é a nossa VLAN que tem um carimbinho, tem o VLAN tag. Tem uma informação extra no cabeçalho do pacote que diz que ela é VLAN 20. A VLAN 10 eu não preciso porque ela vai ser a VLAN nativa, então eu posso usar a porta direto. Então basta colocar a VLAN da internet, da WAN, do modem. Então eu não quero configurar mais VLAN nenhuma, eu vou dar Enter. E agora ele vai dar aqui pra gente, ó, aquela configuração que a gente está acostumado, né? Qual é a placa da WAN? E ele dá as portas físicas, a VTNet 0, 1, 2, 3, e a portinha virtual da VLAN, VTNet 0.20, ou seja, VLAN 20 na placa 0. Então a WAN, eu sei que é essa daqui, então eu vou estar VTNet 0.20. Qual é a LAN? Ele está perguntando agora a LAN. A LAN eu sei que é a mesma placa, sem a VLAN. Então eu vou dar VTNet 0, que é a porta que vai usar a VLAN nativa, que é a 10. Eu sei disso, mas o PFSense não sabe. Eu estou falando, estou explicando isso para ele por meio desse diálogo aqui que estamos tendo através do setup. E aí, como eu não preciso configurar mais nenhuma das outras portas extras adicionais que eu tenho aqui no PFSense, eu vou trafegar tanto a LAN quanto a WAN na placa 0, eu vou dar um Enter para finalizar o setup das placas. Ele dá aqui, ó, tá certo esse assinalamento de portas, a WAN na VTNet 0.20 e a LAN na VTNet 0, tá show de bola, eu vou dar um Y para continuar e a gente aguarda ele fazer o setup inicial do Fire. Show, pessoal, ele terminou de fazer aqui o setup inicial, a gente está vendo que ele já pegou aqui, ó, o IP, tá, da nossa WAN, aqui através do nosso lab, no IP 10.0.137.18. Não vou explicar esse menu, tem uma explicação bacana dele lá no vídeo anterior, que é sem VLAN. Recomendo que você gaste um tempinho e assista o outro vídeo, ele é rapidinho, bem mais rápido que esse. Esse aqui, como a gente vai focar mais em VLAN, eu gastei mais tempo explicando a parte da VLAN. E aqui a gente vai fazer o setup inicial e mostrar que está funcionando, para o vídeo também não ficar muito longo, que a galera não assiste. Você mesmo aí, Jorge, você é o cara que sai dos vídeos porque é muito longo. Vai estudar, rapaz. E aqui é o seguinte, eu vou então ligar aqui o cliente, a gente espera que ele iniciar para a gente poder fazer o setup inicial do nosso PFSense. É importante, tá, gente, depois que você loga aqui no seu cliente, ver se ele pegou o IP via DHCP e se o rota padrão está apontando para o mesmo IP que mostra aqui na LAN do PFSense. Significa que ele pegou o DHCP através do PFSense, não de outro equipamento da tua rede. E aí a gente abre aqui o navegador, a gente abre aqui o IP do PFSense. É normal, tá, ele reclamar aqui do certificado, que aceita o risco. E aí, pessoal, usuário padrão admin, senha PFSense, eu vou fazer aqui de forma acelerada o setup e mostrar no final o que muda, né, em relação à configuração sem VLAN. Se você quer mais detalhes sobre esse processo, assiste o outro vídeo lá que está bem bacana e tem isso bem explicadinho. Beleza, pessoal, ele terminou aqui o setup, tá? Se a gente for olhar aqui, aparentemente não muda muita coisa. A gente tem aqui o WAN e LAN. O que vai mudar para a gente aqui, se a gente for aqui em Interfaces a Segment, a gente pode ver mais detalhes das configurações das portas, né? O que a gente vai ver diferente, pessoal, é que a nossa interface WAN, ela está assinalada na VLAN 20 na interface VTNet 0, beleza? E a VTNet 0, ela é uma porta da LAN, e a LAN, ela está direto na interface física. A gente pode ver aqui em VLANs essa criação, tá? Onde a gente pode editar
E de repente, se a gente precisa mudar de placa de rede, né, a gente tem como escolher aqui. E tem outras opções, tá? Aqui dentro do Interfaces, para a gente fazer Kill in Kill, Interface Group, PPoE, GRE, Bridge, Link Aggregation, que a gente pode ver isso em outros vídeos se vocês tiverem interesse, tá? E aí, só para ver se está funcionando ou não, vamos lá no YouTube. A gente procura aqui dentro do YouTube o nosso canal Black IT. E aí está funcionando e a gente pode vir aqui ao vivo e lembrar vocês que temos lives, tá? Fazemos lives de Lab e também lives de React a outros vídeos de tecnologia de outros criadores de conteúdo. Então, fica ligado e participe da próxima live. É isso, galera. Concluímos mais um vídeo. Eu não entrei em muitos detalhes que eu já expliquei minuciosamente no vídeo anterior. Aqui eu foquei mais na questão da VLAN. Mas como vocês viram, você vai ter dificuldade de talvez entender o conceito e configurar a sua suíte, mas aqui do lado do pfSense, sabendo o que você está fazendo, né, conhecendo o conceito de VLAN, conhecendo os IDs, é basicamente um processo muito simples, tá? Configurar ele com ou sem VLAN. Se você quiser mais conteúdos como esse, se inscreva aqui no canal para se tornar um acólito, um membro da minha seita, onde você vai ter acesso a esses conteúdos maravilhosos que só os iluminados da seita têm acesso. As outras pessoas aí no mundo normal, como digamos assim, os civis não têm acesso a esse conhecimento, ao conhecimento exclusivo da nossa seita. E se você quiser virar um sacerdote da seita, participe do nosso clube de canais aqui no YouTube a partir de R$ 2,99. Não esqueça de comentar sua dúvida, elogio, crítica ou sugestão aqui no comentário abaixo. Eu acabei de levar um susto aqui, que eu taquei minha chinela no cooler do servidor que está aqui embaixo. E é isso, galera. Não esqueça de comentar, dar like, fazer todas essas coisas que o YouTube gosta. E, pô, deixa de ser otário e se chatear quando o criador de conteúdo pede essas coisas que a gente é obrigado a pedir. A gente não tá pedindo porque a gente acha bacana, não. Beleza? Valeu, fui, até a próxima.